A conjunção é uma palavra que estabelece uma conexão, é uma palavra que liga duas orações ou até mesmo duas palavras de uma mesma função. Essas conjunções também são conhecidas como conectivos, e esses conectivos eles são fundamentais em nossas produções textuais. São essas palavras, são essas conjunções que vão estabelecer uma perfeita coesão e coerência em nossos textos. A conjunção é uma palavrinha que pode ligar duas orações, como por exemplo, eu fiz a tarefa e organizei meu quarto. Observem que nós temos dois verbos, o verbo fazer e o verbo organizar. O e é a conjunção que está ligando a primeira oração, eu fiz a tarefa, com a segunda, organizei o meu quarto. Ela também pode fazer uma conexão entre duas palavras de uma mesma função. Bebemos água e suco durante o piquenique. O e, a conjunção e, ela estabelece uma ligação entre o substantivo água e o substantivo suco. Existem várias conjunções e elas podem estabelecer diversos sentidos, como por exemplo, o e o nem nos oferece uma ideia, um sentido de adição. Observem as frases. Eles me chamaram e pediram para entrar. Não comi bolo nem pipoca. As conjunções mas, porém, todavia e contudo oferecem um sentido de contrariedade, um sentido oposto. Ele chamou, mas não ouvi. Chegou tarde, porém conseguiu ver o final da apresentação. As conjunções quando, assim que e logo que estabelecem uma ideia de tempo. As pessoas saíram quando a chuva passou. O aluno saiu assim que o sinal tocou. Já as conjunções pois e porque estabelecem um sentido explicativo. As pessoas saíram, pois a chuva passou. A criança chorou porque perdeu um brinquedo. E para finalizarmos, temos as conjunções para e a fim de que nos oferecem uma ideia de finalidade. As pessoas entraram na loja para se proteger da chuva. Apertei o ferimento a fim de que diminuísse. Olá! Hoje falaremos sobre texto de opinião. Sempre temos uma opinião para dar sobre determinado assunto, não é mesmo? Mas como escrever um texto deste gênero? Começaremos a estudar explicando inicialmente o título, depois o parágrafo inicial, o desenvolvimento e o encerramento do texto de opinião. Porém, atenção! Não há uma estrutura fixa para este gênero, mas há caminhos interessantes e assertivos que podemos seguir. O título deve antecipar para o leitor a questão que será analisada no texto. Então, se fizermos um texto sobre o uso ou não do celular na escola, podemos criar o seguinte título: os celulares podem ser usados na escola? O parágrafo inicial costuma ter o tema abordado, para que o leitor possa ter informações sobre o assunto que já existe, como, por exemplo, a problemática sobre o uso dos celulares na escola. Já no desenvolvimento do texto, deve-se fazer a construção da argumentação. Para isso, uma boa dica é trazer informações sobre estudos já realizados ou dados estatísticos. Veja o exemplo. Ao falar do uso do celular, podemos mencionar o estudo realizado na Universidade de Londres ou sobre o Comitê Gestor da Internet. O encerramento apresenta uma conclusão da análise apresentada. Normalmente, a opinião do autor é explicitada, mesmo que já tenha sido antecipada nos parágrafos anteriores. Para finalizarmos, é importante conhecer o contexto de circulação dos textos de opinião, que são colunas assinadas em jornais diários e revistas semanais. Leia bastante, pois assim ficará mais fácil para você escrever o seu texto de opinião. Que tal começar a escrever sobre o uso dos celulares nas escolas? Espero que tenham gostado e que escrevam várias opiniões sobre vários assuntos. Até mais!